Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR, edição especial de aniversário. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é dia 8 de outubro, quinta-feira. Você vai ver nesta edição. Daí os números do relatório de vendas e exportação divulgado hoje mais cedo, nesta quinta-feira. E ainda os números da moagem de cana-de-açúcar durante a segunda quinzena do mês de setembro. Entre os destaques, você tem os indicadores da agropecuária brasileira, informações importantes sobre o que acontece no mercado físico nacional. E ainda você vai conferir o que a bancada ruralista na Câmara dos Deputados está debatendo para melhorar os preços do trigo e também do arroz no sul do país. Tem o mercado físico, o mercado futuro, aquilo que você precisa saber, impacta diretamente no seu bolso. É o Agricultura BR, a partir de agora aqui no Canal do Boi. Depois de fechar em 3 sessões seguidas com alta, a soja negociada em Chicago opera agora com queda. E olha, os números apresentados hoje trouxeram um número acima de 2 milhões, cerca de 2 milhões e 500 mil toneladas vendidas de soja na semana, mas com uma expectativa máxima de 4 milhões em venda. Vamos saber agora como é que está a soja. Soja, como a Juliana destacava, vinha em queda, a queda continua, gira em torno de 1%. Posição de novembro de 2015 é negociada a $8,80, mais 50 por bushel. A queda de 1,17% agora. Janeiro de 2016 vem com $8,85 por bushel, queda de 1,11%. Março do próximo ano, $8,88, mais 75 por bushel, queda de 1,11%. Maio de 2016, $8,92, mais 75 por bushel, queda de 1,13%. Assim vem sendo negociada a soja. E Juliana, vem na mínima agora. Praticamente todas as posições na mínima ou muito próximo à mínima dos negócios desta quinta-feira. Bom, aqui no Brasil, o dólar ontem fechou em alta, depois de 3 dias seguidos fechando em variação negativa. Moeda americana fechou a quarta-feira aqui no Brasil, valendo R$ 3,87. Na manhã de hoje, o dólar já vinha em queda, mas vamos acompanhar os negócios de agora. Então, veja com a gente negociações em tempo real com a moeda americana. Neste momento, vem em queda de 0,95%, com o dólar comercial sendo negociado a R$ 3,84. Ao longo dessa edição, você acompanha aqui as negociações em tempo real com o dólar aqui no Agricultura BR. São informações muito importantes para você, produtor rural, montar o seu preço. E olha, eu destacava logo na abertura que as vendas de exportação de soja dos Estados Unidos na última semana totalizou 2.506.000 toneladas. A máxima que o mercado esperava era de 4 milhões, a mínima 1.200.000 toneladas. Veio assim, o dobro do que a mínima do mercado esperava. O mercado não reagiu muito bem com esses números, né? Amanhã tem relatório também, tem toda uma expectativa em relação ao relatório que vai ser apresentado amanhã, relatório de oferta e demanda, que será apresentado trazendo novos números para a produção americana e também para a produção internacional. Acompanhe agora outros fundamentos para o mercado da soja que nós trazemos aqui no Agricultura BR, trazendo primeiramente a produção da soja lá nos Estados Unidos, que teve mudança na última revisão. A revisão foi no dia 30 de setembro, você observa aí esses números revisados, já com 106.900.000 toneladas. É importante ressaltar que até então nós trazíamos a temporada 14-15 com 108 milhões de toneladas e agora ela diminuiu para 106.900.000. Com isso, se o relatório de setembro, os números forem mantidos, a produção na temporada 15-16 deve ser a maior, com 107.100.000 toneladas. Agora, para outubro, o mercado espera uma redução que deve ficar pouco superior a 1 milhão de toneladas, 1.300.000, com 105.700.000 toneladas, o que mudaria um pouco o cenário em relação à produção de soja nos Estados Unidos, diminuindo a produção e também trazendo uma leve redução sobre os estoques norte-americanos. Esse é um destaque também importante em relação ao que pode acontecer amanhã com os números que serão apresentados. Vamos trazer mais fundamentos? Olha aqui, você tem aqui os estoques. Eu comentava estoques e é o que nós trazemos aqui. Aqui já mostra a revisão da temporada 14-15, né, com 5.210.000 toneladas, 15-16 com 12.200.000
260 mil, de acordo com o relatório do que foi apresentado, né? Aquela revisão do dia 30 de setembro trazia 12 milhões 260 mil toneladas. Em 5 anos, os estoques americanos subiram muito, subiram 166%, se confirmados os números que foram apresentados em setembro. Já na nossa última análise gráfica, nós temos aqui já os estoques com a previsão. Previsão para o relatório que será apresentado amanhã de oferta e demanda, com 10 milhões 830 mil toneladas, portanto, o mercado aguarda uma diminuição de cerca de 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e 500 mil toneladas nos estoques norte-americanos. Na região médio-norte do estado do Mato Grosso, os produtores de soja já deram início à semeadura da nova safra. O repórter Valdir Pacheco tem as informações. A semeadura da safra 2015-2016 inicia aqui no Médio Norte do Mato Grosso. Os produtores estavam aguardando apenas a umidade do solo para dar início. Para obter uma boa plantabilidade, tudo começa com a regulagem da plantadeira. Isso é regular bem a máquina e começar com uma umidade boa de solo e conseguir regular bem e dar continuidade ao serviço, esperando uma boa chuva e para poder ter uma boa colheita. Tendo a semente bem lubrificada, a tendência é não dar problema. Fica uma distribuição muito boa. Não é muito difícil a regulagem. Conseguiu a regulagem, é só dar continuidade ao plantio. Segundo o gerente da fazenda, Aeroporto, em Sinop, a intenção é plantar a mesma área da safra passada, 8.400 hectares de soja, e, na sequência, fazer a segunda safra de algodão e milho. Nós estamos iniciando o plantio de soja, um soja ciclo curto, para lá para o dia 10 efetuar a colheita, 10 de janeiro, e aí efetuar o plantio de algodão, né? Dentro da janela, até o dia 20 de janeiro, né? E aí, para conseguir ter uma boa colheita, uma boa produtividade agora, a chuva veio um pouquinho tarde para nós, né? A gente precisava um pouquinho mais cedo, mas está dentro do prazo ainda a gente vai conseguir. Você pretende plantar quanto de algodão? Uns 2.000 hectares, de 2 a 3 mil, depende bastante do clima, né? Se o clima favorecer para a gente conseguir plantar uma área boa, aí deixar a janela para poder plantar o algodão dentro da janela certa, vai ser em torno de 3.000 hectares. E milho? Milho vai ser plantado de 5 a 6 mil, se o tempo colaborar e a gente conseguir janela. E qual é a janela ideal para o milho aqui no Mato Grosso? Nós plantamos até final de fevereiro, a gente planta. Informações agora para o setor da cana-de-açúcar aqui no Brasil. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou agora há pouco os números da moagem da cana na região centro-sul do país durante a segunda quinzena do mês de setembro. O volume processado somou 40 milhões 470 mil toneladas, crescimento de 40% frente à mesma quinzena de 2014, quando as chuvas impactaram a operacionalização da colheita. Apesar da maior moagem verificada na segunda quinzena de setembro, o valor acumulado desde o início da safra até o fim do mês ficou praticamente idêntico ao registrado em 2014, contabilizando 444 milhões e 300 mil toneladas. Segundo o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua Rodrigues, a condição atual de moagem e a maior oferta de cana-de-açúcar levará ao término tardio desta safra. Na última quinzena de setembro, a quantidade de açúcares totais recuperáveis por tonelada de cana totalizou 145 quilos e 640, queda de 4,30% em relação ao valor observado no mesmo período de 2014. Já em relação à produtividade agrícola, a melhoria recente no regime de chuvas favoreceu o desenvolvimento da lavoura no centro-sul do país.
Dados preliminares apurados pelo Centro de Tecnologia Canavieira mostram que desde o início da atual safra até o fim de setembro, a produtividade agrícola da área colhida atingiu 85 toneladas e 300 quilos de cana por hectare, um aumento superior a 10% em relação ao resultado obtido até a mesma data de 2014. Bom, por aqui a gente segue falando sobre cana-de-açúcar, agora em especial para a previsão do tempo, porque a colheita segue e ela avança nas principais regiões produtoras do país. A gente vai falar então com Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, que vai trazer todas as informações a respeito das áreas produtoras de cana no Brasil. Vamos ao vivo até São Paulo, então, falar com ela. Olá, Thaís, e vamos ver se ela está já aqui com a gente. Boa tarde para você. Quais são os destaques das áreas produtoras de cana-de-açúcar? Boa tarde, Juliana. Olha, a colheita da cana ela pode ficar aí prejudicada nas áreas produtoras do Mato Grosso do Sul e também do Paraná nos próximos dias. Como a gente pode observar aqui por esse mapa de chuva acumulada na última semana, já choveu bastante por lá nessas duas áreas produtoras, mais de 100 milímetros entre Mato Grosso do Sul e também do Paraná. E essa situação não deve mudar muito aí nos próximos dias. Até pelo menos o dia 12 de outubro ainda chove bastante, principalmente sobre o estado do Paraná, o que pode atrasar ainda mais as atividades de colheita. Sobre o Mato Grosso do Sul também teremos chuvas um pouco mais abundantes até o início da semana que vem. Já nas áreas produtoras do interior de São Paulo, de Goiás e também na faixa leste da região Nordeste, essas áreas sim devem seguir com a colheita da cana sem grandes transtornos. A previsão não é de chuva muito intensa para essas áreas, deve chover um pouco mais sobre o oeste de São Paulo, mas nada que deva atrapalhar as atividades. A partir do dia 13, as chuvas perdem um pouco de força sobre o estado do Paraná, mas ainda assim, essas chuvas constantes, elas não devem ser favoráveis à colheita da cana. Sobre as áreas produtoras de Goiás, São Paulo e também sobre as áreas produtoras do leste da região Nordeste do país, a colheita deve seguir sem grandes transtornos, não há previsão de grandes chuvas nos próximos dias. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo, Juliana. Tá certo, Thaís, obrigada pelas informações, até daqui a pouco. Bom, por aqui a gente traz mais destaques agora para o setor sucroalcooleiro aqui no Brasil, falando em especial sobre preço e o preço do açúcar. Segundo o CPEA, o preço do açúcar cristal no mercado interno do Brasil está em alta desde o mês de agosto. E alguns dos motivos apontados pelos pesquisadores são o seguinte: um deles é que a maior parte da produção de açúcar aqui do Brasil está sendo destinada à exportação por conta da vantagem do dólar em alta. Outro fator que também eleva os preços do açúcar cristal aqui no Brasil é o fator de que essa safra de cana de açúcar está tendendo a criar mais produção de etanol ao invés de açúcar. Com isso, com uma demanda de etanol mais elevada, inclusive ainda mais agora com o aumento recente nos preços da gasolina e do diesel, a demanda por etanol cresce no Brasil e mais cana-de-açúcar é destinada à produção do biocombustível do que à produção do açúcar. Com isso, os preços do produto açúcar aqui no Brasil tendem a crescer, mesmo estando em plena safra. A gente vai falar agora com Rafaela Fávaro, que conversa com a gente aqui no Agricultura BR, direto da BMF Bovespa, porque ela tem as últimas negociações com o açúcar, tanto no mercado nacional quanto internacional. Olá, Rafaela, boa tarde para você. Obrigada pela participação aqui no Agricultura BR. Quais são os destaques, então, deste mercado? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. A gente começa com os destaques internacionais para o açúcar lá na Bolsa de Nova York. Ontem, quarta-feira, houve uma alta para os preços do açúcar negociados na Bolsa de Nova York no mercado futuro. E aí, nesta quinta-feira, a gente tem um movimento de realização de lucros, ou seja, investidores vendendo seus papéis. Além disso, com o anúncio da Única de que houve um aumento da produção da moagem de cana-de-açúcar e da produção de açúcar na segunda quinzena de setembro, em relação à primeira quinzena, a gente continua com os preços pressionados lá na Bolsa de Nova York. Acompanhe agora como estão as negociações neste momento. O contrato de março a 14 centos de dólar por libra-peso sobe 0,14%, agora tem uma leve queda, já 0,07% de alta. O contrato de maio a 13,74 centos de dólar por libra-peso tem uma alta de 0,14%. E julho a 13,52 centos de dólar por libra-peso se recupera 0,22%. Como você disse, Juliana, aqui no Brasil os preços da açúcar
açúcar, em segundo o indicador CPEA, sobem desde meados de agosto. Você acompanha agora os números apurados pelo CPEA. Na última quarta-feira, dia 7 de outubro, o preço do açúcar cristal com base em Santos chegou a R$ 62,77 a saca de 50 quilos. A alta entre o dia 6 e 7 de outubro chega a 2,68%. E somente nesses primeiros dias do mês de outubro, a alta acumulada para o açúcar cristal, segundo o CPEA, passa de 10%. Juliana, é com você em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada pelas informações. Por aqui é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores do milho hoje em todo o país. E o assunto do Agricultura BR agora é a pecuária de corte. E você vai observar que a capacidade de fazer a composição de bezerros, a compra de bezerros, ficou menor no estado de Mato Grosso do Sul. Aliás, uma situação que vem sendo apresentada na maior parte dos estados produtores do país. É o que nós vamos agora acompanhar com Elaine Valdez. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Fabiano. Isso mesmo, no estado de Mato Grosso do Sul, esse cenário não foi diferente, com o preço do bezerro valorizando bem mais que o preço do boi gordo. Durante o acumulado deste ano, de 2015, de janeiro a setembro, vem caindo sequencialmente essa relação de troca entre o boi gordo e o bezerro. E a gente vai acompanhar aqui separadamente ambas as matérias-primas para verificar de quanto vem sendo essa correção em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. E a gente começa já destacando o preço do boi gordo, que de janeiro a setembro, olha só, marcando R$ 143,10 aí a arroba. No ano passado, R$ 119,37, portanto, alta de 19,9% nos últimos 12 meses, quase 20% de valorização. Da mesma forma, aí sim a gente vai observar o preço do bezerro e aí você de casa vai constatar comigo como vem sendo essa valorização bem maior que a verificada para o boi gordo. Veja só, R$ 1.420,99 por cabeça, o ano passado R$ 1.053,40. E aí sim a gente observa a alta de 34,9%, quase 35% para o intervalo analisado para o preço do bezerro. Agora sim, a gente vai acompanhar como ficou essa relação de troca entre o boi gordo e o bezerro e a gente observa agora, olha só a curva já indo bem para baixo, a diferença de 2011, quando chegou a 2,15 cabeças com a venda da arroba de um boi gordo, e olha só o ano de 2015, lá embaixo, essa relação ficando ainda mais baixo da linha mínima ideal de reposição, que é de 2,5 cabeças repostas, ficando agora em 1,71 cabeças com a venda da arroba de um boi gordo, portanto, caindo sequencialmente essa relação de troca entre o boi gordo e o bezerro no estado de Mato Grosso do Sul, claro, por conta dessa alta superior verificada no preço do bezerro, não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas também nas principais praças produtoras brasileiras. Por aqui, a gente acompanha agora a cotação do mercado da pecuária de corte. Veja quando está a arroba do bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero.
E olha, hoje é o aniversário da Agricultura BR, estamos completando um ano no ar, um ano com você, um ano no qual aprendemos muito e também ajudamos ao produtor rural a entender um pouco melhor do mercado e levamos informações importantes para os negócios. E nós resolvemos perguntar para importantes pesquisadores, analistas também, quem trabalha com agronegócio, por que é importante estar atento ao mercado. Bom, e a gente vai ouvir agora o Cláudio de Moura Castro, ele que é conselheiro consultivo da Faculdade de Pitágoras, falar a respeito da importância de acompanhar o mercado para fazer os negócios do campo. Acompanhe. Quem que não tem que estar de olho no mercado? Quando o Brasil era monopolista da borracha, só o Brasil produzia borracha, ele não precisava estar de olho no mercado. Mas se estivesse de olho no mercado, tinha descoberto que lá na Ásia eles estavam plantando seringueira muito mais competentemente que o Brasil. O resultado é que a borracha desabou. Nenhum setor pode deixar de prestar atenção ao mercado, porque ou mais cedo ou mais tarde alguém mais competente vai aparecer. Então, se ele não se preveniu, se ele não tomou as precauções necessárias para continuar competitivo, morre.